Oi, gurias, tudo bom? Então eu vou falar um pouco agora especificamente sobre o DIU não hormonal, tá? O DIU de cobre. O que a gente tem então na composição dele? Basicamente o cobre, porque o cobre foi o que eles estudaram que faz a contracepção. Como é que funciona a contracepção do DIU? É uma pergunta que eu ouço direto aqui no consultório. Bom, o DIU, esse aqui não é o DIU de cobre, tá, gente? Mas é a mesma coisa. O DIU, ele cria um ambiente inóspito, um ambiente ruim pro espermatozoide, que entra por aqui, tá? Aqui é a vagina. Vamos para o modelo anatômico. Aqui é o nosso útero, vagina. Então, o espermatozoide entra pela vagina, o DIU está aqui. O DIU estando aqui, ele cria um ambiente inóspito para o espermatozoide. O espermatozoide morre, ele não tem tempo de passar pela trompa, não tem tempo de chegar aqui no óvulo e fecundar. Então não é que há um aborto, simplesmente não há a fecundação, que a fecundação ela acontece aqui fora, aqui na trompa, aqui no óvulo. Tá? Então, antigamente se achava que o DIU era abortivo, hoje em dia a gente já sabe que o mecanismo de ação dele é diferente. Então é um mecanismo mais químico de um ambiente inóspito para o espermatozoide. O DIU, o tempo de duração do DIU de cobre, ele é entre 5 ou 10 anos, tá? Dependendo do modelo que a gente usa, do modelo que a gente escolhe para colocar. Normalmente no SUS, a gente tem os modelos de 10 anos. No SUS, sim, a gente tem que deveria ter disponível para a colocação do DIU de cobre de maneira disseminada. Os planos de saúde hoje em dia devem disponibilizar a colocação do DIU, tanto o DIU de cobre como os DIUs hormonais. Então é uma questão importante que eu gosto de ressaltar, que é um direito que a gente tem, que vocês têm, que os planos de saúde hoje em dia devem pagar a colocação do DIU, tá, gente? De maneira integral. Bom, então o DIU ele fica ali dentro do útero, fazendo a contracepção. Ele não influencia em nada na questão do ciclo. O teu ciclo vai ser como tu é. Se tu vai menstruar de 20 dias, vai menstruar 30 dias, não tem influência no teu ciclo. Nos primeiros 3 meses do uso do DIU não hormonal, do DIU de cobre, a tendência é que a gente tenha mais cólica e mais sangramento. Sim, os primeiros 3 meses são os piores. Eu ouço muito no consultório, no início foi ruim, mas agora eu tô bem. Isso é bem legal e eu sempre gosto que as pacientes digam assim, divulga isso, porque os primeiros 3 meses, sim, a paciente sangra com maior volume, sim, a gente tem uma cólica mais importante, mas a tendência depois é que o corpo vá acostumar e que depois as coisas se estabeleçam e que isso seja mais normalizado. Algumas pacientes têm uma cólica insuportável, ficam com tanto desconforto que a gente acaba tendo que tirar esse DIU, mas também não é a maioria se forem bem selecionadas, tá? Não se deve colocar DIU de cobre em pacientes que já têm uma cólica prévia sem o uso do anticoncepcional ou mesmo em uso de anticoncepcional. Então, se a gente conversa com essa paciente, ela me diz, eu já tenho muita cólica, eu não vou optar por usar um DIU de cobre, porque provavelmente eu vou piorar a cólica dessa paciente. Então, a gente também tem que conversar, a gente também tem que selecionar quais pacientes devem usar determinados métodos, tá? Então, o DIU de cobre. Outra coisa muito legal que eu gosto de colocar, que eu gosto de falar, eu tô com várias coisas aqui do lado, é o fiozinho do DIU, tal do fiozinho do DIU, que eu tenho alguns grupos do Facebook que eu participo, porque eu fico vendo as dúvidas das gurias, enfim, as dúvidas do consultório, que é o tal do fio do DIU. Então aqui, ó, dá pra ver. Esse fiozinho, ele fica na vagina, tá? Pra duas coisas, basicamente. Uma, pra gente ter o controle do que o DIU tá lá no lugar, né? Então eu deixo o fio do DIU, o tamanho do fio do DIU, quem deixa é quem coloca, porque quem corta é quem colocou. Eu corto ele normalmente de 3 a 4 centímetros. Depois, a tendência é que esse fio vá se esconder no colo do útero e o parceiro não vai sentir na relação sexual, e se sentir, só sentiu, não é para machucar, simplesmente sentiu. E depois, então, a paciente tem como ter um controle de que esse DIU está no lugar, porque quando o DIU desloca, o fio fica maior. Então, se o fio ficou maior, esse DIU deslocou. E a grande questão do fio é quando a gente for decidir tirar esse DIU. É só puxar.
Uma coisa muito importante, então, finalizando, é que a colocação do DIU sim é um procedimento um pouco desconfortável, mas não insuportável. Alguns colegas ou algumas pacientes insistem em colocar o DIU em hospital. Eu gosto muito de enfatizar que a colocação do DIU ela é para ser, sempre foi preconizada para ser feita em consultório, de maneira ambulatorial. A gente tem alguns preparos que podem ser feitos, como a paciente estar menstruada, ameniza a dor e me certifica que a paciente não está grávida, usar anti-inflamatório 2 horas antes. Isso ameniza um pouco o desconforto da colocação. Nessas pacientes que têm uma dor insuportável, sim, aí no segundo momento a gente pode colocar no hospital. Mas sempre uma tentativa prévia no consultório de colocação de DIU que é extremamente rápida, deve ser preconizada. E tirar o DIU, gente, não dói, tá? É rápido demais, é uma cólica assim, ó, é uma fisgada, não dá tempo de sentir dor, tá? Optem pelo melhor método, que seja o DIU, que seja a pílula, que seja a camisinha, que seja um método seguro e que a gente consiga escolher o tempo certo para fazer a nossa família.